Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que 206 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. A cidade de São Paulo concentra boa parte dessas pessoas. Sem teto, elas contam com a sorte para conseguir uma vaga num abrigo e não ter que enfrentar as madrugadas geladas. Noites cada vez mais frias, temperaturas baixas difíceis de aguentar. E para o que a gente passa aqui, dói demais. Os pedaços de madeira recolhidos durante o dia, à noite se tornam uma fogueira que ajuda a enfrentar a madrugada gelada. Os acampamentos são montados em diferentes bairros da capital paulista. Estão em calçadas, praças e até em canteiros centrais de avenidas. São mais de 50 mil pessoas, entre idosos, adultos, crianças, famílias inteiras em situação de rua. Barracas, colchões ou simplesmente um pedaço de papelão servem de abrigo para muita gente. Essa é a vida de quem quebrou na pandemia. A Universidade Federal de Minas Gerais analisou os números do Cadastro Único do governo e concluiu que 206 mil pessoas estão em situação de rua em todo o país. 52 mil vivem na capital paulista. Um levantamento feito pelo Jornal da Record, com base na Lei de Acesso à Informação, apontou que os acolhimentos da Prefeitura de São Paulo aumentaram mais de 880% nos últimos 10 anos. O número de abordagens também cresceu, mais de 210%. São quase 12 mil atendimentos diários. Na capital existem 24 mil vagas em abrigos públicos, que também servem comida e distribuem roupas. Mas essas vagas não atendem nem a metade da população em situação de rua. Nós estamos acelerando rapidamente outras formas de acolhimento. Para além dos centros de acolhida, os hotéis sociais, também adaptamos prédios públicos que estavam desocupados, como os prédios da Fundação Casa. Esse abrigo tem capacidade para acolher até 1.250 pessoas. Aqui os portões fecham às 8 horas da noite. Quem entrou tem a certeza que conseguiu um lugar tranquilo e com um certo conforto. Já quem ficou para o lado de fora vai ter agora que encontrar um canto seguro para passar a noite. Sem endereço, muitos passam horas andando sem rumo. Aqui do lado de fora, na calçada, é tudo improvisado. Tanto que ali atrás tem algumas barracas, colchão, as pessoas também se preparando para passar a noite. Até as refeições são feitas do jeito que dá. Aqui foi improvisado um fogão com latas de refrigerante e cerveja. E a panela, ó, pelo visto hoje, a janta vai ser sopa de feijão. A gente vai sobrevivendo do jeito que dá, né? No começo da semana, 3 moradores em situação de rua foram encontrados mortos. A polícia ainda investiga os casos, mas a suspeita é de que o frio tenha provocado as mortes. O inverno ainda nem começou, mas as baixas temperaturas indicam que deve ser rigoroso. Pelo menos, graças a Deus, eu tenho onde ficar, né? É ruim pra quem não tem, né? Veja agora outros destaques do dia. Supremo condena ex-presidente Collor a quase 9 anos de prisão. Governo libera 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares para tentar evitar nova derrota no Congresso. Influenciadoras digitais são investigadas por racismo após entregar presentes e bananas a crianças negras. Polícia fecha galpão e prende 5 pessoas por suspeita de vender remédio falsificado em Goiás. Imagem divulgada pela Ucrânia mostra momento em que míssil cai entre carros. Alíquota única de ICMS deve encarecer a gasolina em quase todo o país. E na série especial, a planta que garante o sustento de dezenas de famílias na Serra do Espinhaço. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. Em São Paulo, as motos representam cerca de 15% da frota de veículos. No entanto, elas recebem apenas 6% das multas na cidade. De acordo com os especialistas, os motociclistas são menos fiscalizados do que os motoristas. No trânsito complicado de São Paulo, andar de moto tem vantagens. O deslocamento é mais rápido, né? Combustível,
caro, mas gasta menos que carro, né? A agilidade e a economia têm atraído muita gente. Desde 2015, as concessionárias não vendiam tantas motocicletas novas em São Paulo. Em todo o estado, nos primeiros 4 meses deste ano, quase 75 mil foram emplacadas. Só na capital, mais de 27 mil motocicletas passaram a circular no trânsito. E a frota total chega hoje a quase 1,5 milhão de motos. Com tanta gente pilotando, crescem também os casos de imprudência. O caminho é na contramão. Esta moto roda na faixa de ônibus, enquanto outra faz uma conversão proibida. Este motociclista avança, mesmo com o sinal vermelho. Apesar das infrações cometidas no dia a dia, aqui em São Paulo, há menos punições proporcionalmente para os motociclistas do que para os motoristas. Entre todos os veículos que rodam na capital, as motos são quase 15% da frota. Mas em janeiro e fevereiro, receberam 6% do total de multas aplicadas na cidade. E o automóvel que passar em excesso de velocidade vai ser autuado, não escapa. Já as motos, elas não andam nas faixas de rolamento, elas andam entre faixas de rolamento daquele corredor, onde não tem laço detetor, onde não tem fiscalização. A Prefeitura de São Paulo afirma que a fiscalização das motos é feita com radares e pelos agentes da Polícia Militar, e que os equipamentos registram as infrações de motociclistas de acordo com os enquadramentos específicos de cada ponto. O Rogério diz que procura cumprir todas as regras no trânsito. A maior preocupação nem é evitar multas. Eu, como trabalho 12 anos, tenho 3 crianças para criar, então eu não vou ficar andando igual um maluco na rua, porque esse risco aqui é muito grande para você não poder chegar em casa, né? Então, quando eu saio de casa justamente para poder voltar para minha família. Uma falsa médica foi presa em flagrante em São Paulo por usar o registro de uma profissional que tem o mesmo nome. Depois da prisão, ela pagou uma fiança e vai responder em liberdade. Nas redes sociais, ela se apresenta como doutora Marcela Gouveia. Eu consigo enxergar as camadas de pele da minha paciente. A falsa médica também postava momentos de lazer em locais de luxo. Ela atendia em um bairro nobre de São Paulo e utilizava o registro profissional de uma médica verdadeira com um nome praticamente igual. Eu recebi uma denúncia através do Instagram, uma pessoa que esteve em consulta, onde foi solicitado um pedido de exame médico e o carimbo tinha o meu CRM. A médica verdadeira pediu que uma amiga marcasse uma consulta com a falsa profissional e mais que uma investigadora acompanhasse a suposta paciente. As duas entraram na sala de consulta e no momento em que Marcela carimbou um pedido médico, a prisão em flagrante foi decretada. É importante que outras pacientes procurem a gente, expliquem o procedimento que passaram, o que fizeram, o que foi receitado, se foi receitado, qual o tipo de medicamento, para a gente iniciar aí sim uma investigação mais profunda sobre o caso. Num áudio, a vítima demonstra indignação por ter o registro médico usado em uma fraude. A gente estuda, né? Se forma na faculdade, continua estudando, e aí vem uma pessoa se passar por você. Então foi bem difícil para mim. Para a polícia, a falsa médica afirmou ser estudante de medicina, depois mudou a versão e disse ser farmacêutica. Ela agora vai responder por falsidade ideológica e prática ilegal da medicina. Marcela pagou uma fiança de R$50 mil e vai aguardar o processo em liberdade. O assistente de produção suspeito de envolvimento na morte do ator Jeff Machado foi demitido da emissora em que trabalhava por cobrar para fazer indicações para papéis em novelas. Hoje, a polícia divulgou que um dos investigados confessou ter ocultado o corpo no Rio de Janeiro. A polícia já sabe que foi Jeander Vinícius da Silva Braga quem cavou e abriu espaço para que o corpo de Jeff Machado fosse enterrado dentro de um baú, coberto com concreto, no terreno de uma casa no Rio de Janeiro. Ele prestou depoimento na semana passada. Jeander Vinícius já tem ficha criminal e foi preso em flagrante por roubo em 2019.
Os pedidos de prisão dele e de Bruno de Souza Rodrigues, apontados como suspeitos de envolvimento na morte do ator, já foram encaminhados pela polícia ao Ministério Público. A polícia não informou qual a relação entre os dois. A suspeita é que Jeff tenha sido assassinado ao descobrir que estava sendo vítima de um golpe. Ele negociava com Bruno a participação numa novela e chegou a pagar R$20 mil para conseguir o papel. Bruno é ex-assistente de produção de uma emissora de TV. Ele foi demitido por justa causa em 2018. O motivo seria semelhante ao que a polícia investiga no caso de Jeff Machado. A empresa teria descoberto que o então funcionário oferecia e cobrava para supostamente fazer indicações para papéis em novelas e programas de entretenimento. O ator Bernardo Langlotti conheceu o assistente de produção. Ele afirma ter sido vítima de um golpe. Queria vender uma imagem que ele era muito mais poderoso dentro da emissora do que ele realmente era. A gente, como tem esse sonho, a gente tenta se aproximar dessas pessoas. A causa da morte de Jeff teria sido asfixia e sufocamento. O laudo do IML não foi conclusivo por causa do estado em que o corpo se encontrava. A defesa de Bruno afirmou que vai se pronunciar ainda esta semana. A Record TV não conseguiu contato com os advogados de Jeander Vinícius. Em Brasília, um motorista de aplicativo expulsou o pai e filho do carro porque a criança de 3 anos, que é autista, pisou no banco traseiro. O homem ainda saiu do veículo com um taco de beisebol e ameaçou bater nos dois. A polícia investiga o caso. Os donos de um açougue foram presos em Uberaba por armazenar cerca de 1 tonelada de carne imprópria para o consumo. Fiscais da Receita também apuraram indícios de sonegação de impostos. No Rio de Janeiro, um policial penal abandonou o trabalho no complexo penitenciário em Bangu. Havia uma inspeção com detetores de metais na unidade. Marcos Rangel foi seguido por investigadores e, na fuga, atropelou um dos colegas. Uma sindicância foi aberta para apurar o caso. Ele ainda não foi localizado. A gasolina deve ficar mais cara a partir de amanhã em quase todo o país. É que vai mudar a forma de cobrança do imposto estadual sobre o combustível. Quem passou pelo posto fez questão de encher o tanque. O brasileiro tem sofrido muito, né? Em decorrência desses aumentos, enfim, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Para encher e abastecer o tanque. A corrida às bombas tem motivo. A partir de amanhã, o ICMS vai passar a ser cobrado em valor fixo e não mais em percentual. Atualmente, a alíquota varia de 17% a 23%, dependendo do estado. Agora, o imposto será de R$ 1,22 por litro em qualquer região do país. Com isso, os preços nas bombas devem subir. De acordo com um levantamento da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, 23 estados e o Distrito Federal têm hoje alíquotas que representam valores menores do que R$ 1,22 por litro. Portanto, nesses locais, a tendência é de aumento. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Goiás devem sofrer o maior impacto. Em São Paulo, segundo economistas, o litro, que custa hoje em média R$ 5,13, pode passar para R$ 5,43. A gente vai ver um aumento de preços que vai variar entre 10 centavos, eu diria, até alguma coisa em torno de 30 centavos, dependendo de cada estado. Apenas 3 estados devem ter queda no preço: Alagoas, Amazonas e Piauí. A mudança foi definida por uma lei complementar aprovada no ano passado para tentar reduzir o preço do litro. Mas hoje o que se vê é uma alteração no sentido contrário. A queda nos preços nas refinarias, depois que a Petrobras abandonou a política de paridade internacional como única referência há 2 semanas, deve ser absorvida com a nova alta. Mas, para o economista, a situação ainda não é das piores para o consumidor. Acredito eu que ele ainda esteja numa posição melhor, o preço ainda vai estar mais baixo do que já esteve há 20 dias atrás, por exemplo. Vamos a Brasília com as notícias da política com o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Fara, a situação vai ficando crítica com as dificuldades na articulação política do Planalto, é isso mesmo? Boa noite.
É isso, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Ô, Cris, o governo tem acumulado derrotas no Congresso Nacional, né? Alvo de críticas dos deputados, a articulação política do Planalto não caminha e a base aliada também não é construída, aquela base aliada dos sonhos do governo. Enquanto isso, matérias importantes para o Palácio do Planalto correm o risco de não serem sequer votadas. A agenda do presidente foi modificada logo cedo. Uma crise em torno da medida provisória que altera a composição da esplanada dos ministérios obrigou Lula a convocar uma reunião de emergência com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Articulação Política, Alexandre Padilha, e com o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Após a reunião, Alexandre Padilha foi à residência oficial da Câmara dos Deputados conversar pessoalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar aparar as arestas. Padilha ouviu de Lira que o governo não teria votos para aprovar a matéria. Diante da dificuldade de conseguir garantir a aprovação da medida provisória, Lula ligou para Lira, mas o telefonema não teve efeito. Lula ainda ouviu do presidente da Câmara que o governo não tem base aliada no Congresso e que o executivo está sem credibilidade com o parlamento. Até o momento, o governo não teve vida fácil na discussão de nenhuma matéria de interesse do Planalto. Lula tem sido cobrado a participar mais ativamente das negociações importantes. E a pressão sobre Alexandre Padilha, ministro responsável pelos contatos com os parlamentares, tem aumentado. Para tentar reduzir a insatisfação dos parlamentares que reclamam que os acordos feitos com o Palácio do Planalto não estão sendo cumpridos, o presidente mandou liberar 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares. Foi a maior liberação de recursos em um único dia desde que Lula tomou posse. A promessa do Planalto é de que a aprovação de verbas aconteça de forma mais contínua. Hoje, Lula também se encontrou com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e teve reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de ter almoçado com o comandante da Aeronáutica. Líderes de partidos aliados têm reclamado da dificuldade de diálogo e da demora do Palácio do Planalto em atender às demandas das bancadas dos estados. A articulação política é feita pelo ministro Alexandre Padilha, que costura os acordos com o Congresso Nacional. Mas para esses acordos saírem do papel, precisam ser oficializados pela Casa Civil do ministro Rui Costa. Eu conversei hoje com o Rui Costa, que não comentou uma possível reforma ministerial numa tentativa do governo obter mais votos na Câmara. Sem mencionar Alexandre Padilha, Rui Costa também negou qualquer responsabilidade da Casa Civil pela liberação de emendas ou pelo preenchimento de cargos requisitados para aliados dos deputados. Ministro, tem muita gente reclamando da demora na liberação de emenda e na liberação dos cargos. Emenda nem cargo não é na Casa Civil. A medida provisória que criou novos ministérios do governo Lula perde a validade amanhã se não for aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado. O dia foi de reuniões nos bastidores da Câmara. Os líderes passaram a tarde ouvindo as bancadas a respeito da votação da medida provisória que reestruturou o governo do presidente Lula. Os líderes estão consultando as suas bancadas, e isso precisa ficar claro, desse momento. E nós sabemos o que ele representa. Não é? Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. A indisposição com a articulação política do governo vem de partidos que têm ministros, como União Brasil e o PSD, e fica ainda maior em legendas independentes, como republicanos. Partidos de oposição, como progressistas e o PL, e integrantes do Centrão, também têm articulado pela derrubada da medida provisória que organizou o governo. A grande reclamação é por acordos não cumpridos e pela demora na liberação de recursos. Acho que a verticalização dos ministérios, onde um partido só se coloca como dono da política pública daquele ministério transversal, de cima até embaixo, isso fecha portas para que o governo possa dialogar com o Congresso. Eu não estou falando de nomeação de cargo, não estou falando de distribuição de cargo, estou falando de respeito de qualquer parlamentar do Congresso Nacional ser recebido e tratado da mesma forma. A medida provisória em discussão criou 37 ministérios em 1º de janeiro, dia da posse do presidente Lula.
Lula. Mas nesta quinta, a MP vai perder a validade, se não for aprovada pela Câmara e pelo Senado. No pior cenário, a esplanada voltaria a ter 23 ministérios, como era no governo de Jair Bolsonaro. E o presidente Lula seria obrigado a demitir os ministros ou rebaixá-los de função. O texto já sofreu alterações quando passou pela comissão mista, que antecede a votação nos plenários. Atribuições do Ministério do Meio Ambiente foram retiradas pelos parlamentares. O cadastro ambiental rural vai para o Ministério da Gestão e Inovação. A Agência Nacional de Águas fica com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E os sistemas de saneamento básico ficarão com o Ministério das Cidades. Já a demarcação de terras indígenas sai do Ministério dos Povos Indígenas e volta para a Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai acelerar a votação quando o texto chegar à casa, onde o governo tem uma base mais forte para a aprovação da medida. E existe uma expectativa muito grande essa noite aqui em Brasília, porque a Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a medida provisória que criou os novos ministérios do governo Lula. A repórter Narla Aguiar tem todos os detalhes. Ô, Narla, como é que está a sessão daí, hein? Boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Olha, por enquanto, nem sinal de votação por aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou aqui no Congresso no início da noite, se reuniu com líderes partidários e ficou definido que o texto vai ser votado ainda hoje. Bom, na chegada à Câmara, Lira também disse que há uma insatisfação generalizada dos parlamentares com a falta de articulação do Palácio do Planalto. Se o texto for ao plenário, o governo precisa de 257 votos a favor dos 513 deputados para aprovar a medida provisória. Agora, caso a medida provisória não seja votada até amanhã, o governo não pode reenviar uma nova MP com o mesmo conteúdo ao Congresso ainda este ano. Então, a esplanada dos ministérios voltaria à mesma formação ministerial do governo anterior. Fara. Obrigado, Narla, você que está direto aí do plenário da Câmara. Daqui a pouco nós voltamos com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Destaques internacionais. Nesta quarta-feira foi divulgada a imagem da queda de um míssil entre carros numa avenida movimentada na Ucrânia. Já a Rússia hoje também afirmou ter sofrido um novo ataque com drones. O suposto ataque de hoje teria atingido uma refinaria e provocado um incêndio. O governo russo diz que o fogo foi causado por um drone da Ucrânia. Ninguém ficou ferido. O incidente foi relatado um dia depois que Moscou acusou Kiev de terrorismo ao denunciar que drones atingiram prédios na capital russa. A Ucrânia continua negando envolvimento nos ataques ao território russo. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou não apoiar ofensivas ucranianas na Rússia e disse que os equipamentos militares fornecidos por países do Ocidente a Kiev têm objetivo apenas ajudar na defesa da Ucrânia contra a invasão. Nesta quarta, 5 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um ataque em Luhansk, na Ucrânia, uma área controlada pelos russos. A capital Kiev também tem sido alvo de tropas invasoras. Estas imagens mostram o momento em que parte de um míssil caiu em uma via movimentada perto de carros. O vídeo foi gravado na segunda-feira, dia de intensos bombardeios no país. A Ucrânia divulgou imagens de ofensivas para destruir posições russas na cidade de Bakhmut. É uma região disputada por Moscou e Kiev por ter posição estratégica para a guerra. A China enfrenta uma alta de casos da Covid-19. A estimativa é de 9 milhões de registros por dia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Olá, Celso. Muito boa noite para você, para a Cris e a todos aí no Brasil. A China não divulga os registros de infectados desde o fim do ano passado.
Abandonou a política restritiva de Covid-0 e passou a adotar as medidas de convivência com o vírus. Especialistas estimam que no mês que vem o surto pode levar a 65 milhões de infectados por semana. Nas últimas 4 semanas, os novos casos já subiram 4 vezes. A alta é puxada pela cepa XBB, uma mutação da variante Ômicron, considerada a mais transmissível. Apesar da falta de transparência, cientistas calculam que até 80% das pessoas tenham sido infectadas numa população de quase 1,5 bilhão de chineses. Celso e Cris. Pequim acusa os Estados Unidos de realizar movimentos de provocação ao enviar aeronaves para reconhecimento de territórios perto da China. Foi uma resposta depois de Washington classificar como desnecessariamente agressiva esta manobra feita por um caça chinês perto de um avião de vigilância americano. O incidente aconteceu sobre o Mar do Sul da China, em espaço aéreo internacional. A NASA realizou hoje a primeira audiência pública sobre fenômenos aéreos não identificados. O grupo, formado para examinar o avistamento de OVNIs, afirmou que ainda precisa de dados de melhor qualidade. Os especialistas vão divulgar em breve um relatório. 6 pessoas ficaram feridas depois de um vazamento de gás num apartamento provocar uma explosão em Toluca, no México. Parte da estrutura do prédio caiu sobre uma mulher que teve ferimentos leves. Uma criança está em estado grave. Aqui no Brasil, maio termina gelado na metade sul do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vamos ter aquele inverno para valer a partir de junho ou como é que vai ser? Numa pequena parte do Brasil, sim, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Apenas Minas Gerais e o interior do Nordeste devem registrar temperaturas abaixo da média em junho. Todo o restante do país terá calor acima do normal. Neste momento, um corredor de nuvens carregadas atravessa a região central. Amanhã, uma frente fria e uma circulação de ventos no mar avançam pelo sudeste e provocam mais chuva. Nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Após a tarde mais fria do ano, com 21,8 graus, esquenta um tiquinho no Rio de Janeiro, faz até 23. Em Cuiabá e em Fortaleza, 31. Em Manaus e em Rio Branco, até 32. Atenção, Curitiba, quinta-feira terá nevoeiro denso. À tarde faz até 21 graus. A capital paulista também registrou a tarde mais fria do ano, com 16,9 graus. Nesta quinta, chuvinha leve. Algumas aberturas de sol e máxima também de 21. Em Goiânia, tempo firme com 29. E em Maceió, sol, calor de 27 e chuva que pode causar alagamentos. Tempo Delivery. O Anilson e a Magali são de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Oi, Anilson. Oi, Magali. A quinta-feira começa com nevoeiro e depois o sol não esquenta muito não, viu? Até sábado a temperatura não passa dos 22. O Luiz Sérgio é de Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro. Vamos para lá. Oi, Luiz, boa noite. Na quinta faz até 26 graus e ainda pode chover fraco. A partir de sexta, tempo firme com muito nevoeiro ao amanhecer. À tarde, 27. Sábado, um pouco mais quente com 28. Mande seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Brasil cria mais de 180 mil vagas com carteira assinada em abril. Casos suspeitos por uso de drogas sintéticas como a K2 crescem em São Paulo. Influenciadoras que distribuíram bananas para crianças são investigadas por racismo. Na série especial, a rotina das famílias que colhem as sempre vivas, flor típica da Cordilheira do Espinhaço. Países da Europa enfrentam hoje altos índices de inflação. E mesmo quando há um recuo dos preços, a queda não é sentida pelos consumidores. O aumento nos preços dos alimentos tem tirado o apetite dos consumidores europeus. Na França, onde a alta gastronomia é muito valorizada, as famílias reduziram os gastos com alimentação em 10% em abril, na comparação com abril do ano passado.
Esta mãe conta que tem optado por marcas mais baratas ou em promoção, o que não fazia antes. A inflação dos alimentos, que em março atingiu quase 16% ao ano, passou para 14% ao ano em maio. O ministro das Finanças do país afirmou que se produtores e varejistas não negociarem os preços, o governo pode intervir e diminuir as margens de lucro dos grandes fornecedores. Na Itália, a disparada de preços atingiu em cheio o prato preferido da população, a massa. A alta chegou a 17,5% em um ano. E a Associação Italiana de Consumidores organiza uma paralisação de 20 dias sem comprar o produto. No Reino Unido, a inflação avançou mais na comparação com países da zona do euro. O preço dos alimentos e bebidas não alcoólicas subiu 19% em 12 meses completados em março. É a maior inflação em 45 anos, segundo dados oficiais. Especialistas acreditam que, por mais que os custos de energia e da produção de grãos tenham caído, as empresas estão aproveitando para recuperar as perdas registradas durante a pandemia. No telão do Jornal da Record agora, os últimos números do mercado de trabalho. A taxa de desemprego ficou em 8,5% no primeiro trimestre, no trimestre que terminou em abril. Isso representa 9 milhões e 100 mil pessoas sem ocupação. Mas essa é a menor taxa para o período desde 2015, isto é, em 8 anos, de acordo com o IBGE. E no mês de abril foram criadas no país 180 mil vagas formais com carteira assinada. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor de serviços foi o que mais contratou. E no acumulado do ano foram criados mais de 705 mil empregos com carteira assinada. Em São Paulo, nos 5 primeiros meses do ano, as intoxicações pelas chamadas drogas K subiram quase 260% em comparação com o ano passado inteiro. Com base nos atendimentos, a Secretaria Municipal da Saúde traçou um perfil dos dependentes químicos que foram socorridos. Jackson tem 27 anos e aos 19 teve o primeiro contato com drogas. Foi maconha e lança-perfume. No início desse ano, o jovem experimentou por curiosidade a K2, vendida por traficantes como se fosse uma maconha mais forte. Me bateu uma loucura na cabeça que tinha alguém atrás de mim, tinha alguém querendo me pegar, me matar, sabe? Há 2 meses, ele foi levado pela família para esse centro de reabilitação em São Paulo, onde quase todos os pacientes tratam o vício pelas drogas K. Antigamente, nós tínhamos muita procura para crack, cocaína e álcool. De 3 meses para cá, nós temos aí a procura hoje de quase 100% das internações é para tratamento de K9. Chegam muito debilitadas, em situação vulnerável, um comportamento inadequado, totalmente inadequado, paranoicas. As drogas K são feitas em laboratório e apresentadas de diversas maneiras, em pó e cristais e na forma mais comum, a líquida. A solução é borrifada na maconha ou no tabaco. A droga é muito potente e pode viciar logo no primeiro uso. As drogas K aparecem com diferentes nomes: K2, K4, K9 ou Spice, e se espalharam por São Paulo. No ano passado, houve 98 atendimentos de intoxicação por esse tipo de droga. Este ano, já foram 352 atendimentos, um aumento de quase 260%. Os dados da Secretaria Municipal da Saúde também mostram o perfil dos usuários. Segundo o levantamento, a maioria é homem, de cor parda, está na faixa de 20 a 39 anos e tem um ensino médio incompleto. A maior parte dos atendimentos se concentrou em unidades da Zona Leste de São Paulo. A secretaria acredita que há uma subnotificação, já que os dados são baseados nos atendimentos prestados pela prefeitura. A gente consegue saber aqueles casos que vêm procurar apoio da saúde, mas quando a pessoa não chega até a rede de saúde, a gente não tem ainda como estimar qual é a porcentagem de pessoas que faz uso dessa substância. A secretaria investiga se a morte de uma adolescente em março deste ano foi em decorrência do uso das drogas K. Jackson sabe que a jornada contra a dependência está só no começo. Não experimente essa droga, entendeu?
É uma droga destrutiva, acaba com famílias, lares, entendeu? Carro, casa, quem experimentar vai perder tudo. 5 pessoas foram presas suspeitas de vender um remédio falsificado indicado para pacientes com baixa imunidade. O depósito da quadrilha, que funcionava num galpão em Goiás, foi fechado pela polícia. Foi o próprio paciente internado para tratar de uma esclerose múltipla quem percebeu que o medicamento que estava sendo administrado não era o de costume. O frasco não continha lote, não continha todas aquelas especificações que a Anvisa recomenda. Ele denunciou a falha ao hospital imediatamente. Com uma piora no quadro de saúde, o paciente quase morreu. Tive começo de uma infecção generalizada, fui para na UTI. O hospital soube depois que havia um comunicado da Anvisa informando sobre lotes falsos de imunoglobulina, distribuídos em 14 estados. A diferença era nítida nos frascos. A imunoglobulina é usada em pacientes com baixa imunidade. O medicamento verdadeiro de alto custo é fabricado na Argentina. A polícia investiga onde eram produzidos os lotes falsos, que ficavam armazenados num galpão em Abadia de Goiás, sem estrutura adequada. A empresa de fachada responsável pelas vendas ficava na Bahia. 5 pessoas foram presas. De acordo com a polícia, o grupo lucrou mais de 6 milhões de reais. 2 influenciadoras digitais são investigadas por racismo no Rio de Janeiro. Mãe e filha gravaram vídeos em que entregam um macaco de pelúcia e uma banana para crianças negras. As 2 influenciadoras moram no Rio de Janeiro, mas não há indicação do local das gravações. Caroline Cunha e Nancy Gonçalves são mãe e filha. Elas são acompanhadas por 13 milhões de seguidores numa rede social. Nos vídeos, abordam crianças negras pelas ruas e perguntam se preferem ganhar um presente ou receber dinheiro. Você quer um presente? Só isso? Gostou? Não. Olha direito. Você gosta? Não. Gostou não? Não. Em outro vídeo, a menina escolhe o presente e, ao abrir o embrulho, recebe um macaco de pelúcia. A advogada Faida Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciou o caso nas redes sociais. O nome disso é racismo recreativo. Usada a discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, de descontração, de recreação, agora é crime. Agora, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu uma investigação. Vai apurar se mãe e filha cometeram crimes de racismo e injúria racial. Advogados ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que as influenciadoras podem responder por desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe a possibilidade de ser configurado uma injúria à honra dessas crianças. Não seria mais a injúria racial, seria a injúria prevista no Código Penal, porque estaria ofendendo a honra dessas crianças. Caroline e Nancy, em nota, dizem que repudiam qualquer forma de discriminação e que não tiveram a intenção de ofender ninguém. Prometeram também contribuir com a investigação. Mais da metade dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental não estava alfabetizada em 2021. É o que mostra a pesquisa Alfabetiza Brasil, divulgada hoje pelo Ministério da Educação. Os números que você vê aqui no telão mostram uma piora do cenário comparando com o período anterior à pandemia do coronavírus. Em 2019, 39,7% dos alunos não estavam alfabetizados, enquanto 60,3% tinham habilidades básicas de leitura e escrita. Já em 2021, eram 56,4% não alfabetizados e 43,6% alfabetizados no 2º ano do fundamental. Os dados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica e servem para planejar e executar políticas de alfabetização. Veja a seguir: urso fica preso dentro de carro nos Estados Unidos. Supremo Tribunal Federal condena ex-presidente Fernando Collor a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A seguir, o artesanato que complementa a renda de moradores da Cordilheira do Espinhaço. A agência de viagens Hurbi ainda oferece pacotes com datas flexíveis,
mesmo depois de o governo federal ter mandado suspender as vendas. Milhares de clientes reclamam que não conseguem viajar e nem receber o dinheiro de volta. O antigo sonho de conhecer Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, foi realizado em 2021. Lilian e o marido voltaram no ano seguinte. Os 2 pacotes foram fechados com a Hurb, empresa que vende viagens com datas flexíveis. Foram perfeitas. Perfeitas. Foi muito bom, deu tudo certo, tanto as passagens, o horário dos voos, a hospedagem e até a localização do hotel mesmo da primeira vez foi ótima. A experiência deu confiança para comprar mais pacotes. E aí começaram os problemas. A viagem para Bonito, em Mato Grosso do Sul, foi cancelada em fevereiro. E até agora, Lilian não foi ressarcida. Daqui a 13 dias tem viagem marcada para Curitiba, mas o hotel já avisou que a reserva foi suspensa porque o Hurb não confirmou o pagamento. Eles só ficam aguarda. É um aguardo infinito. Para piorar, a Lilian ainda tem outros 4 pacotes fechados até o final do ano que vem. Ela já pagou R$ 8.400 e agora não sabe mais nem se vai conseguir viajar ou, pelo menos, receber o dinheiro de volta. Só a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, recebeu mais de 11 mil reclamações de janeiro a abril deste ano. A Secretaria decidiu suspender temporariamente a venda de pacotes com datas flexíveis da empresa. Nós tomamos uma medida cautelar de cancelar toda a venda de pacotes com datas variáveis, sob pena de imposição de uma multa diária de R$50 mil. A empresa diz que não foi notificada da decisão e continua a venda de pacotes. Na terça-feira, a Hurb promoveu uma demissão em massa, alegando readequação do quadro de colaboradores. Enquanto isso, os clientes aguardam uma solução. Se pelo menos tivesse meu dinheiro de volta, eu poderia estar comprando por conta própria. A passagem, hotel, essas coisas eu poderia estar fazendo por conta própria. Porque eles estão enrolando, que é nítido, né? Agora nós vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, você tem as informações sobre a condenação do ex-presidente Fernando Collor? Oi, Celso, exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi o 7º dia de sessão para julgar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor. Os ministros do Supremo decidiram que o político deve cumprir 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de multa. O terceiro crime apontado pelo Ministério Público, de associação criminosa, acabou prescrito, ou seja, venceu o prazo para a punição. O Ministério Público acusou Collor de receber quase 30 milhões de reais em propinas, num esquema envolvendo a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. O caso é um desdobramento da Lava Jato e envolve ainda os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Ramos, operadores do esquema, que também foram condenados. Os ministros ainda fixaram multa de 20 milhões de reais para os 3 condenados. O regime inicial da prisão de Collor é fechado. Regra adotada em penas superiores a 8 anos de reclusão. Mas não significa que o ex-presidente vai ser preso agora. Ainda cabem recursos ao próprio STF, os chamados embargos, que podem questionar pontos específicos do julgamento. E a defesa afirmou que Fernando Collor é inocente e que vai recorrer da decisão. Os outros condenados não foram localizados. Do Poder Judiciário, a gente vai para o Legislativo. Foi mais um dia de confusão na CPI do MST, que hoje ouviu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A sessão foi encerrada depois de uma discussão entre deputados e o governador. Parlamentares governistas fizeram o possível para atrasar a fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Depois de mais de 20 minutos de pedidos de questão de ordem, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito cortou o microfone da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Deputada, recorra ao presidente da Casa. Indeferido. Matéria vencida. Sua palavra. O governador de Goiás começou a falar, mas foi interrompido em diversos momentos. Caiado acusou o MST de não ter compromisso com a transparência e associou o grupo ao tráfico de drogas. As invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar.
aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes... Por favor, estou falando. A fala provocou ainda mais confusão e o clima ficou tenso. Calma. Durante a sessão da CPI, o governador pediu ainda a atuação do Congresso Nacional para a criação de projetos de lei que tipifiquem crimes relacionados à invasão de terras e definam critérios legais para a reforma agrária. A sessão foi encerrada depois de mais um bate-boca. Derrubei as facções suas, a bandidagem, que eu derrubei a bandidagem toda. Por isso que eu ando blindado, porque quem anda com carro livre no município e no seu estado é porque é conivente com a bandalheira. Tá bom? Está encerrada a sessão. Uma confusão enorme, né? Em uma resposta, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra informou que as acusações feitas pelo governador Ronaldo Caiado são infundadas e que não têm comprovação. Essas foram as principais notícias de hoje aqui em Brasília. Cris e Celso. Obrigado, Fara. A Receita Federal já recebeu mais de 40 milhões de declarações do imposto de renda, número que superou a expectativa. O prazo para a entrega termina hoje, à meia-noite. E quem não fizer a declaração tem que pagar multa que vai de R$ 165 até 1% sobre o valor do imposto devido. Moradores de Nevada, nos Estados Unidos, ficaram surpresos ao ver que um urso estava no banco de trás de um carro e chamaram a polícia. Um dos oficiais resolveu prender uma corda à maçaneta para abrir a porta longe do animal. Desta forma, ninguém seria atacado. Assim que o agente puxou a corda, o urso saiu do carro e fugiu. Uma planta com aspecto frágil, mas muito resistente, é responsável pelo sustento de dezenas de famílias na Cordilheira do Espinhaço, em Minas Gerais. A Sempre Viva se transforma em arte nas mãos das mulheres da região. Arte que também embeleza cidades em busca de turistas e traz esperança para lugares onde falta emprego. Veja na nossa série especial. Nas planícies ensolaradas da Cordilheira do Espinhaço, a vida brota até entre pedras. As áreas onde predominam o vento e a seca são forradas de sempre-vivas. Pequenas plantas que sustentam famílias inteiras. Na comunidade de Galheiro, perto de Diamantina, em Minas Gerais, o expediente começa cedo. Ivanete é uma das 40 coletadoras do povoado. É tradição, né? Já vem de geração para geração. Eu aprendi desde o tempo dos meus avós. A vegetação do campo é ideal para as plantas, mas por aqui a coleta é consciente. Com manejo correto, com menos peças a gente consegue mais dinheiro, com menos flores e tira menos na natureza. Ali mesmo, no meio do nada, a habilidade com as mãos vai dando destino à matéria-prima que a natureza não cobra nada para oferecer. Um porta-guardanapo, porque você coloca o guardanapo aqui, coloca na mesa e faz um lindo enfeite. As flores chegam às casas das famílias que fazem a coleta assim, em formato de buquê. Todas passam pelo processo de desidratação. Elas ficam 1-2 dias no sol e depois saem assim, olha, ainda mais firmes, agora já prontas para serem transformadas em peças de artesanato. Em pouco tempo, as flores viram decoração. A mesma planta vai prendendo, ó. Não precisa corda nem nada, ó. Desse jeito, o buquê dura 15, 20 anos. Mas como essa planta pode durar tanto tempo? A explicação está nos grossos tecidos da Sempre Viva. Esse tecido, ele tem células mortas com parede muito espessa. Então, quando a gente arranca e aparentemente ela morre,
ela está morta, mas mantém a mesma característica. Poucos quilômetros na estradinha empoeirada separam os artesãos da clientela. Na feirinha de Diamantina, tem sempre viva de qualquer tamanho e cor. Muitas vezes, o artesanato é a principal fonte de renda das pequenas cidades da Cordilheira do Espinhaço. Aqui, a terra seca se transforma nas mãos habilidosas das mulheres. A vocação para o artesanato surgiu na década de 70, quando os homens buscavam uma ocupação em outro estado e as mulheres ficavam com a responsabilidade da casa. Eram as viúvas de maridos vivos. No início, elas trocavam bordados e costuras por alimentos. Depois passaram a vender a produção. Da máquina de tear vem o complemento da renda para a Wanda sustentar 4 filhos. Uma pessoa sozinha para poder manter uma casa com 4 filhos, né, fica pesado, mas aqui me ajuda bastante. O talento para lidar com agulha e linha também ajudou Dona Alaide na criação da família e muito mais. Além de para a gente ser um trabalho, e também é bom para a mente, né, da gente, para ocupar o tempo da gente. A manifestação da arte vai além dos tecidos. Dá só uma olhada nesta rua aqui. Parece histórica, né? Com casas dos dois lados, uma depois da outra. Mas, na verdade, é apenas a continuação de um muro qualquer, como este aqui, que ganhou cara nova por meio da criatividade de um artista. G. Didico queria apenas usar o dom que herdou do pai artesão na solução de um problema doméstico. Essa ideia veio do meu muro lá em casa, estava um muro feio, uma coisa assim. Eu fiz uma casinha, a minha ideia mesmo. Aí achei legal, achei interessante. A prefeitura logo tratou de contratar o artista, que antes era autônomo. A gente tem feito uma coisa que os proprietários eles cedem os muros, né? Então eles cedem os muros, a gente assina um termo de compromisso onde ele autoriza a ser feito o serviço. Ele não tem despesa nenhuma com isso, né? A gente assume a despesa aqui na realização dos espaços. Ele já trabalhou em 60 muros. Olha a diferença do antes e do depois. Este aqui, cinza e chapiscado, ganhou cor e beleza com os falsos casebres históricos. Carla, uma das primeiras a abrir espaço para as pinturas em casa, agora exibe com orgulho a obra de arte. Ficou lindo. É um presente para nós e é um presente para a nossa cidade. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o episódio especial de Reis. Davi enfrenta o gigante. E logo após a novela Jesus, a prova da virada promete esquentar os ânimos. Ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.